Olá, pessoal do nono ano, do Integral, Colégio Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, finalizando, com a correção de algumas atividades, certo? Pega o livro didático de vocês, abre na página 42, né? Na página 41 começa um texto, que fala sobre a questão do uso das bombas, né? Aí tem uma imagem, um outro pequeno texto, que fala também, continua falando sobre Hiroshima e Nagasaki, a utilização, o lançamento das bombas atômicas nessas duas cidades japonesas. E aí fala a questão, como os autores defendem, seus pontos de vista, né? Na visão do Johnson, as bombas atômicas seriam um mal menor, tá? Ou seja, as mortes provocadas pelo uso delas evitaram um número maior, de mortes caso o conflito continuasse. Então, para ele, foi um mal menor, porque o conflito duraria muito mais tempo e levaria à morte de muito mais pessoas. Tá bom? Já o Hobsbawm, afirma que o uso das bombas pelos Estados Unidos não era necessário ao fim da guerra, e que foi feito apenas para garantir a sobrevivência dos estadunidenses em detrimento aos japoneses. Certo? Então, era uma forma de evitar mortes norte-americanas. Tá? Por isso que vamos ter a utilização das bombas. A questão 2, com base no ponto de vista dos autores, você acredita que haveria outra maneira de resolver a situação? Aí é uma questão pessoal de vocês. O que é que vocês acham? E justificar, a resposta. Vocês vão dizer sim ou não, e vão justificar a resposta. E vão dar uma outra forma para que não fosse, ou caso não, Assim, caso sim, Se você dizer sim, teria uma outra forma, então vocês vão dizer qual forma seria. Caso não, então vocês vão dizer que só seria feito dessa forma mesmo. Pronto. Tá? Na questão 3, na sua opinião, quais consequências o uso de armas nucleares acarretou para a história mundial? Aí, vocês podem pensar em algumas hipóteses, a questão da Guerra Fria, os impactos, das armas nucleares, a questão da radiação, medo de novos conflitos, tá certo? São coisas que, a Guerra Fria é um exemplo disso, As duas grandes superpotências com medo não, a população mundial com medo de duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, em um confronto que seria um confronto nuclear, que dizimaria aí milhões e milhões, ou o mundo inteiro, a partir da utilização de armas tão potentes, tá certo? Isso pode citar mais coisas, fica à vontade. Na página 43, a gente tem uma outra atividade, que é um poema do Primo Levi, E aí diz o seguinte, a primeira questão: a quem o autor se dirige no início do poema? Ele se dirige àqueles que não vivenciaram a experiência dos campos de concentração, Aquelas pessoas, vocês estão nas suas casas, então ele se dirige aí a pessoas que nunca passaram por isso, que nunca foram perseguidos pelos nazistas. Na questão 2, é o seguinte: como o autor descreve a vida nos campos de concentração? A perda de humanidade, por parte das pessoas que estão ali mantendo, aquelas pessoas presas. Aí ele fala: isto é um homem, isto é um homem, isto é uma mulher, É como se a vida humana, pessoal, ela fosse banal, A vida humana ela foi banalizada nesse sentido aí, tá? As deformidades, as pessoas com cabelos raspados, que existiam, tá certo? As pessoas ali perdiam seus nomes, suas crenças, As pessoas perdiam sua identidade porque já não sabiam se sobreviveriam ou não, E a que preço iriam sobreviver, Psicologicamente estavam totalmente destruídas, além de fisicamente. O autor faz um alerta nas partes finais do poema. Por quê? Então ele fala,
Porque ele faz esse alerta, né, no final do poema. Pensem que isto aconteceu, eles mandam estas palavras, gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, respeitem-nas a seus filhos. Ou não, desmorone-se a sua casa, a doença, os torne inválidos os seus filhos, virem o rosto para não vê-los. Ele faz ali um alerta, né? Ele passou vários anos, né, lutando contra aqueles que refutavam a própria ocorrência do Holocausto e questionou as atrocidades descritas por ele. Seu intuito aí, no caso, pessoal, é que as pessoas só acreditem em suas palavras, mas que não a esqueçam, tá? Então, repassem para seus filhos, para que os eventos que aconteceram não aconteçam novamente. A história, ela faz isso, ela retoma o passado, ela traz o passado de volta, ela mostra, ela explica para que esse passado não aconteça novamente. Certo? Basicamente isso que o Primo Levi está tentando nos dizer, né? Aí tem a hora do estudo, na página 44 e 45. Questão 1, letra A. Cite 2 fatores que levaram à eclosão do conflito, né? A gente pode ensinar a ascensão dos regimes totalitários, né? Alemanha, nazismo e fascismo. A gente pode citar a crise de 29, a gente pode citar o Tratado de Versalhes, né? São motivos que vão levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. B. Explique motivos que levaram o ano de 1941 a ser considerado de grande relevância para o conflito. Primeiro, a Alemanha rompe com o Tratado de Não Agressão aos soviéticos, ataca a União Soviética entra no conflito, uma grande potência militar. Segundo, os japoneses atacam a base naval de Pearl Harbor, né, base norte-americana. Estados Unidos entram na guerra em 1941 também. 2 motivos que vão aí virar, né, vão ser determinantes para a vitória dos aliados, a entrada dessas 2 grandes potências. Tá certo? Questão 2. Qual a relação entre a derrota da Alemanha na Grande Guerra e a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933? A partir do fim da Grande Guerra, Tratado de Versalhes, a Alemanha vai ser muito penalizada. Para o Hitler, isso foi uma grande humilhação. Tá? Foi uma grande humilhação. O que é que o Hitler faz? Se apega a isso. Boa parte da população também se apega a isso. O Hitler consegue, a partir dessa humilhação, a partir do Tratado de Versalhes, né, consegue, a partir do Partido Nazista, chegar ao poder e, a partir daí, a ascensão do nazismo na Alemanha. Questão 3. Qual a relação entre os regimes ditatoriais de extrema-direita que chegaram ao poder na Europa entre as décadas de 20 e 30 e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto Mussolini como Hitler, pessoal, eles pregavam, e como até o franquismo, né, uma superioridade, né, desses regimes com relação da sua população com relação a outras populações, né? Além disso, pessoal, o fim da Grande Guerra deixou questões incompletas, né? Questões mal resolvidas, tá? Então era necessário um novo conflito, né, para resolver essas questões. E também tem a questão da expansão desses regimes, né? O Hitler, né, o Mussolini expandiram, então eles foram mexendo ali com a geografia da Europa, invadiram colônias na África, na Ásia, e isso aí vai gerar, né, a eclosão da Segunda Guerra Mundial também. Questão 4, né, verdadeiro ou falso? Primeiro afirmativo. Alemanha, Itália e Japão eram aliados? Com certeza. A afirmativa 2, Japão e Alemanha estiveram em lados opostos durante o conflito? Não, né, estiveram juntos. A afirmativa 3, os Estados Unidos entraram no conflito em 1941 ao lado dos alemães? Não, ao lado da Inglaterra, da França. Afirmativa 4. Antes do início do conflito, a União Soviética assinou um pacto de neutralidade com a Alemanha. No entanto, após a quebra do pacto de não agressão, entre os 2 países, os soviéticos mudaram de lado, juntando seus aliados, com certeza. Então, teve o pacto, depois Hitler rompe com esse pacto, a União Soviética entra ao lado dos aliados. Verdadeiro, né?
Última afirmativa, Japão e Estados Unidos estavam em lados opostos na guerra, pois ambos tinham interesses expansionistas no Pacífico. Correto. Sequência, VFF, VV. Certo? Questão 5. Sobre a Segunda Guerra Mundial, apenas uma alternativa está incorreta. Letra A. Após contornarem as defesas francesas da linha Maginot, os alemães invadiram a França e ocuparam Paris. É uma afirmativa correta. A gente quer a incorreta, tá? Em 1939, a Alemanha invadindo a Polônia inaugurou a Guerra Relâmpago, né? O Blitzkrieg, né? Foi o início do conflito, verdadeiro. A Alemanha, né? A Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, sendo que esse acordo foi respeitado até o fim da Segunda Guerra. Não. Né? Em 41, esse pacto foi desrespeitado pelos alemães, que vai mudar os rumos da guerra. Tá? A letra C é a nossa alternativa. Questão 6, né? É um texto, né? E aqui esse texto se refere, né? É a letra B, né? Se refere ao nazismo de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não estou lendo o texto, porque eu acredito que vocês tenham lido, tá, pessoal? E a gente vai lá para o livro de atividades agora, tá? Lá na página 18, né? Página 18. Verdadeiro ou falso, né? Com relação ao texto aí, com relação aí à Segunda Guerra, né? Primeira afirmativa. As intenções de Hitler estavam baseadas na ideia de que a Alemanha deveria reconstruir a glória do passado por essa relação enquanto ao Terceiro Reich, sim, né? Tinha os dois grandes impérios alemães. O primeiro, né, que vai durar 1000 anos, né? Que tem relação com o Sacro Império Romano Germânico, é algo desse tipo aí, né? Não sei se está certo as palavras estão em ordem, mas é o grande Império Alemão, que vai durar 1000 anos, é o primeiro império, o segundo império, a unificação da Alemanha, né, de 1870 a 1918, e o terceiro Império Alemão, esse que no caso é o Hitler que está implantando. Verdadeiro, né? Segunda afirmativa, a Alemanha nazista, assim como a Rússia stalinista, acreditava no socialismo. Não, a Alemanha nazista não acreditava no socialismo, né? Falso. Terceira afirmativa, o espaço vital era uma característica da ideologia ariana pregada pelo nazismo. Conquistar esse espaço vital era necessário, então está correta essa terceira afirmativa. Quarta afirmativa, para Hitler, a Grande Guerra não havia acabado, e por isso ele se mostrou inconformado com o Tratado de Versalhes. Com certeza. Última afirmativa, segundo o texto, a guerra era a forma de Hitler atingir seus objetivos. Com certeza. Então, apenas a afirmativa 2 é falsa, todas as outras são verdadeiras, tá certo? Questão 2, na página 19. Por essa charge aí, né? Diz o seguinte, letra A. Quem são os personagens retratados na charge? Hitler e Stalin, né? Quando a charge foi produzida? Em 1939. Por que os dois personagens estão em lua de mel? Porque eles assinaram aquele tratado, né? Aquele pacto de não agressão que se chama também Ribbentrop-Molotov, né? Porque a charge questiona a duração da lua de mel? Porque se tratava de um pacto instável, né? Um pacto que não durou muito tempo, né? Eram ideologias diferentes, eram políticas diferentes, né? E tinham interesses, né? Com relação a isso. Então, esse pacto, essa lua de mel, não durou muito tempo. Tá? Questão 3. Né? Então, temos uma charge, temos 2 textos aí com relação às mulheres, tá, pessoal? Afirmativa 1, né? Propagandas como as da imagem resultaram em maior representatividade das mulheres no mercado de trabalho? Sim, né? Os homens iriam para as batalhas, as mulheres, né, pegaram ali a produção industrial. Depois da guerra, as mulheres viraram chefes de família, porque muitos homens morreram nesse conflito, certo? Então, a afirmativa verdadeira. Afirmativa 2, segunda, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a participação feminina ficou restrita aos trabalhos domésticos? Não, acabei de falar, né? Falso, né? Afirmativa 3, o incentivo ao trabalho industrial feminino na Segunda Guerra Mundial foi um dos fatores responsáveis por romper com a visão tradicional da mulher americana. Olha aí, aquilo que eu falei também. Indústria, né? Os homens foram para a guerra, as mulheres foram trabalhar, né?
Afirmativa 4, as propagandas relacionadas ao trabalho feminino foram divergentes no período da guerra e no pós-guerra. Sim, tá? Porque depois eles querem recolocar as mulheres, né, para os projetos, né, as funções domésticas novamente. Tá? Então, é sim uma afirmativa verdadeira. Última afirmativa, por mais que a propaganda apresentasse uma mulher branca, as mulheres negras representavam uma grande parcela do trabalho industrial. Com certeza também. Então, só a afirmativa 2 é incorreta, é falsa. Todas as outras né? Questão 4, né? O texto aí, espero que vocês tenham lido. Letra A. Por que a Alemanha não poderia realizar uma guerra longa após o Tratado de Paz de 1919? A Alemanha foi obrigada a acatar o Tratado de Versalhes, a assinar, e a cumprir as cláusulas impostas por ele. Então, exército, ficou sem exército a Alemanha, né? A Alemanha ficou sem as regiões que tinham minérios, né? Então, como é que ele ia produzir armas? Né? Ficou ocupada pelos países vitoriosos por algum curto período de tempo. Então, não teve como a Alemanha ficar, né? Não poderia realizar, né, essa guerra por conta disso. Letra B. Qual a solução encontrada pela Alemanha para contornar as limitações de recursos na próxima guerra? Né? A adoção da guerra relâmpago, a Blitzkrieg, que consistia em obter vitórias rápidas e decisivas a fim de apoderar-se do suprimento de seus inimigos. É uma forma de conquistar logo aquele território, se apropriar das matérias-primas e, né, se fortalecer cada vez mais. Questão 5. A respeito das alianças formadas pelos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, disserte sobre quais eram os interesses em comum entre a Alemanha, Itália e Japão que facilitaram a união desses países. Eles eram países de governos autoritários, né? Eram governos semelhantes, tá? Países que tinham uma certa, principalmente a Alemanha e a Itália, né, tinham similaridade com relação às suas ideologias, o nazifascismo. Né? O Japão também passava por um grande desenvolvimento econômico, né? Tanto assim como a Itália e a Alemanha, e eles tinham interesses expansionistas, né? Então, juntou isso tudo e por isso que teve essa aliança entre eles, tá certo? 6. Justifique a seguinte afirmação do historiador britânico Eric Hobsbawm. Afirmação. As decisões de invadir a Rússia e declarar guerra aos Estados Unidos decidiram também o resultado da Segunda Guerra Mundial. Né? Mudou, né? Duas grandes potências entrando no conflito, né? E vão decidir a guerra, tá? É a partir daí que os alemães, né, os italianos, os japoneses vão sofrer grandes derrotas, né, a partir da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, tá certo? Questão 7, relacione as colunas com as datas, né? Então, invasão alemã à Polônia, 1939. Dia D, 1944, né? Rendição alemã, 1945. Ataque japonês à base militar, né, de Pearl Harbor, né, que vai ser aí 1941. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki é 45, tá? E rendição alemã também é F, tá, pessoal? Então, vamos se repetir aí. Vitória soviética na Batalha de Stalingrado, 1944. 1942, né? Ocupação da França pela Alemanha, 1940. Criação da Organização das Nações Unidas, 45 também. Conferência de Munique, 1939. Certo? Questão 8. Um dos importantes marcos da segunda... Então, a sequência, tá? Vou falar novamente da questão 7. A, E, F, C, F, D, B, F, A. Questão 8. Para finalizar, né? Um dos importantes marcos da Segunda Guerra Mundial foi a Batalha de Stalingrado. A respeito dela, assinale a alternativa correta. Letra A. A Alemanha definiu a vitória sobre o Exército Vermelho? Não definiu, né? Porque quem saiu vitorioso foram os soviéticos. B. Os alemães neutralizaram o exército de Stalin, obrigando-o a assinar? Também não, né?
os soviéticos que venceram o conflito. Então, a gente já elimina, né? C. A vitória soviética enfraqueceu o exército nazista na Europa Oriental e contribuiu para a derrocada do Terceiro Reich? Com certeza. Enfraqueceu, né? A questão psicológica também mexeu aí com os nazistas, né? Então, foi a virada da guerra, né? Além da entrada dos Estados Unidos nesse conflito, tá certo? As outras alternativas estão erradas. Então, essa foi a aula de correções, tá, pessoal? Pessoal que está na aula remota, prepara aí as atividades, faz o arquivo e enviar para o meu e-mail. Tá certo? Então, até a próxima aula. Até mais.